Observe isto, ali estavam eles, aqui está ele andando agora, ele ressuscitou dos mortos, o gozo começa a vir, os discípulos começaram a obter um pouco mais de energia em seus passos, algo aconteceu, ele ressuscitou dos mortos. That's the way it is with every man and woman when he's born to the Spirit of God and sees the true resurrection. No man knows that Jesus is resurrected from the dead unless he's died himself in Christ Jesus and is born again anew by the Holy Ghost. É assim que é com cada homem ou mulher quando ele é nascido do Espírito de Deus e vê a verdadeira ressurreição. Ninguém sabe que Jesus ressuscitou dos mortos a não ser que ele tenha morrido, ele mesmo em Cristo Jesus, e nascido novamente outra vez pelo Espírito Santo. Every man is only theologically believing, he's only materially believing, he's only looking at it on paper until the Holy Spirit bore record of the resurrection of Jesus Christ. You from the dead things of life unto a new and living hope in Christ Jesus. Every man or woman without that is lost this morning. That's right. Cada homem que está crendo apenas teologicamente, que está crendo apenas materialmente, ele apenas vê isso no papel, até que o Espírito Santo testemunhe a ressurreição de Jesus Cristo. Você, das coisas mortas da vida, há uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Cada homem ou mulher sem isso está perdido esta manhã, isto é certo. Brother and sister, get right with God. Get that heart cleaned out. The Lord twice fell with the pilgrims, and there's a resurrection. Jesus lives and reigns within the heart. Oh, meu irmão, irmã, corrija-se com Deus, limpe esse coração para que sinos e alegria do céu toquem e haja uma ressurreição. Jesus vive e reina dentro do coração. Notice that they begin to go along the side of the road. I think that was such a wonderful thing there. The Bible says that they went on along the road and they talked one with another. And when they got to the end, just where they was going to stay all night, they just didn't want him to leave. There's just something about him. If you ever get acquainted with him, you don't want him to leave. That's right. Observe, enquanto eles começaram a ir pelo lado do caminho, eu acho que aquilo foi tão maravilhoso ali. E a Bíblia diz que eles seguiram em frente pelo caminho e eles falavam um com o outro. E quando eles chegaram no fim, bem onde eles iam passar toda a noite, eles simplesmente não queriam que ele partisse. Há simplesmente algo a respeito dele. Se alguma vez você se familiarizar com ele, você não desejará que ele se vá. Isto é certo. Now, he said, come in and abide with us. I like that. Come in and abide. Agora, eles disseram, entra e fica conosco. Eu gosto disto. Entra e fica. Every man that ever come in contact with Jesus Christ wants him to abide. Abide with us. Todo homem que já entrou em contato com Jesus Cristo deseja que ele fique. Fica conosco. The world's dead. Christ is rose. Here he is living with us. All right. O mundo está morto, Cristo ressuscitou. Aqui está ele vivendo conosco. Correto. Come and abide with us. It's drawing closely. And Jesus, now remember, they invited him in. And every man that ever comes into Christ will have to invite Christ into your little house. He only comes by invitation. He doesn't push himself on you. Entra e fica conosco. Está se aproximando. E Jesus, agora, recorde, eles o convidaram para entrar. E cada homem que vem a Cristo terá que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive. Ele só entra com o convite. Ele não força a si mesmo para entrar em você. You say, I don't want none of that fanatical stuff. All right, don't worry, it won't be there. But when you're willing and ready to sell out to the things of the world. Você diz, eu não quero nada daquela coisa fanática. Muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando e pronto para liquidar com as coisas do mundo. Like speaking like I to the missionary, I said, yeah, you go over here to school and you learn your theology and go out here reading, writing, and arithmetic and go to Africa and make a two-fold child more hell out of it than you did in the first place. Como eu estava falando ontem à noite com os missionários, eu disse, sim, vocês vão aqui à escola e aprendem sua teologia e saem aqui lendo, escrevendo e com aritmética. E vão à África e fazem 2 vezes mais filhos do inferno daqueles nativos do que antes faziam. And I said, Jesus, when he was commissioning his disciples to go be missionaries, he said, behold, I send the promise of the Father upon you, but tarry ye first in the city of Jerusalem, not in some seminary, not in some school of ethics. He
He said, tarry in the city of Jerusalem until you're due with power from on high. Mas eu disse, Jesus, quando ele comissionou seus discípulos para serem missionários, ele disse, eis que envio a promessa do Pai sobre vós, mas permanecei primeiro na cidade de Jerusalém, não em algum seminário, nem em alguma escola de ética. Ele disse, permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Behold, I send the promise of Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem till you're due with power from on high. After this, the Holy Ghost has come upon you, then you shall be missionaries or witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the world. Eis que eu envio a promessa do Pai a vós, mas ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder do alto. Após isso, o Espírito Santo virá sobre vós, então sereis missionários ou testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Until a man is equipped by the Holy Spirit, not by education, not by theology, not by church membership. Amen. Into Jerusalem and filled with the baptism of the Holy Ghost and qualified for the pulpit. É até que um homem seja equipado pelo Espírito Santo, não por cultura, não por teologia, não por um cartão de membro da igreja. Amém. Estado em Jerusalém é cheio do batismo do Espírito Santo. Ele não está qualificado para o púlpito, isto é certo, como um missionário ou qualquer outra coisa. And when he went out there, the first missionary ever went out to Samaria. And when he got down there, he preached the gospel, healed the sick, and opened the eyes of the blind, and stopped the ears of the deaf. There was great joy in the city. E quando Filipe desceu ali, o primeiro missionário que já havia saído foi até Samaria. E quando ele chegou ali, ele pregou o evangelho, curou o enfermo e abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos. Houve grande regozijo na cidade. And everywhere a little true missionary of God or a preacher goes, there's joy bells ringing of the resurrection of Christ. You can't keep death and life together. You're separated. Amen. E em todas as partes que um verdadeiro e real missionário de Deus ou um pregador vai, há sinos de alegria tocando da ressurreição de Cristo. Você não pode manter a morte e a vida juntas. Elas se separarão. Amém. And when Christ comes into the human heart, He separates you from the dead things of the world until a living hope, a new creature in Christ. Amen. I tell you, my brother, if the world needs anything today, is the real, true resurrection of Christ preached to them. Então, quando Cristo entra no coração humano, Ele separa você das coisas mortas do mundo. Há uma esperança viva, uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele se torna um novo homem. E eu lhes digo, meus irmãos, se o mundo precisa de qualquer coisa hoje, é de que a verdadeira e real ressurreição de Cristo seja pregada a eles. The big sign about it was the days going late. Well, we heard them when the boss, he said, what if it's all true enough? Going along, kind of thinking about something else, but he said, stop in now just for a little while. He said, come in now and stay with us. He acts like he would go on. Lots of times he does do that, just to see what you do. That's right. Eles disseram, entra e fica conosco. É tarde, o dia já se declina. Bem, nós ouvimos aquelas mulheres, o que elas disseram. Gostaríamos de saber se é verdade. Indo como que pensando em outra coisa, mas ele disse, entra agora, só por um pouco. Eles disseram, entra agora e fica conosco. Ele agiu como se fosse em frente. Muitas vezes ele faz isto, só para ver o que você fará. Isto é certo. So as they go out, they begged him, they said, come on in. They went in, probably picked up the menu, said, now what would you have for dinner? Então, após algum tempo, eles lhe imploraram. Eles disseram, entre. Eles entraram, provavelmente apanharam o menu, disseram, agora o que tu queres para o jantar? And they said, stay with us. We just love you. Well, we'd like to have you for our pastor. There's something about you different from other people. There's something about you explain the scriptures a little different from other men. E eles disseram, fica conosco, nós te amamos. Ora, nós gostaríamos que tu fosses o nosso pastor. Há alguma coisa em ti que é diferente das outras pessoas. Há alguma coisa em ti, tu explicas as escrituras um pouquinho diferente dos outros homens. We just like for you to go with us. We'd like for you to meet our friends, Peter, James, and John. And we got some friends that was a follower of Jesus. And we would like for you to come in. It seemed like you know so much about him. And it was himself. That was him. He sat by you many times. Nós gostaríamos que tu fosses conosco. Gostaríamos que tu conhecesses nosso amigo Pedro, Tiago e João e outros. Temos alguns amigos que foram seguidores de Jesus e gostaríamos que tu entrasses. Parece que tu conheces tanto sobre ele. E era ele mesmo. Aquele era ele.
Ele se sentou ao teu lado muitas vezes. Here he stood there, he began to talk to them, and so the first thing you know, when he picked up the bread, he took the bread, now their eyes were blinded, and he broke the bread, when he lifted up his eyes and blessed it, and brake it, and their eyes were open. Ele estava ali e ele começou a falar com eles. E então, de repente, quando ele apanhou o pão, ele tomou o pão. Agora, os olhos deles estavam cegos. E ele partiu o pão. Quando ele levantou seus olhos e o abençoou e o partiu, seus olhos foram abertos. I like that. Their eyes were open. If there ever was a time that the Church of Christ needs its eyes open, it's today. Come on, breaking bread. Their eyes were open, and they recognized that it was him. Eu gosto disto. Seus olhos foram abertos. Se alguma vez houve um tempo em que a Igreja de Cristo precisou de seus olhos abertos, é hoje. Mais pães partidos. Seus olhos se abriram e eles reconheceram que era ele. Oh, friend. Has he ever opened your eyes that way? Has he ever blessed you in such a way? Has he ever broke you apart from the things of the world, separated you, a breaking and opening time? That's what the church needs today, is a breaking and opening time. Ó amigo, já abriu ele seus olhos desta maneira. Ele já o abençoou de tal maneira. Ele já o separou das coisas do mundo, o separou de uma hora de separação e de abertura. Isto é o que a igreja necessita hoje, de uma hora de separação e de abertura. And his eyes are open. Their eyes are open, brother, and they recognized him. Just the way he done that bread, that's the way they recognized him. My, how many times? E os olhos dele foram abertos, os olhos deles foram abertos, melhor dizendo, e eles o reconheceram, exatamente da maneira que ele fez com o pão. Foi desta maneira que eles o reconheceram. Oh,